sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Vídeo de hoje, como eu faço a terra para a horta em casa. Então, vamos que vamos! O vídeo hoje vai ficar aí um bocado chato, né, para algumas pessoas, mas para quem gosta de horta aí, então não é assim uma compostagem que eu vou fazer, mas é uma maneira aí que eu de aproveitar aí as coisas que eu tenho em casa. E quando eu comecei a horta aí, o meu objetivo maior era produzir hortaliças e era mais para comer, né? Mas depois com a horta eu comecei a pensar mais na questão do meio ambiente, do planeta, da conscientização, né, do reaproveitamento. Então, de produzir, como se diz, o alimento, mas também produzir menos lixo possível. E claro que temos muita coisa aí que vai para o lixo, que podemos reaproveitar, algumas coisas aí como matéria orgânica e outras também como adubo. Então, claro, tem que saber o que pode colocar e o que não pode colocar. Então, essas aparas de relva eu não vou pôr. Então, eu vou usar folha de nespereira, que foi feita ali a poda, né? Tava crescendo um bocadinho ali para o vizinho e também para poder aí entrar mais a luminosidade do sol, né? Porque fazer como se fosse uma poda de limpeza, né? Acredito eu. Mas não era bem a altura de fazer poda, mas como eu precisava fazer, né, a poda, também não deixar muito crescer para os lados. E também é uma maneira aí de reaproveitar, então, coisas que vão para o lixo, né? Claro que tem que ter espaço, às vezes, dá aí um bocado de trabalho, tem que separar, né, as folhas, às vezes folhas secas das folhas verdes. Ali o girassol, aquele girassol já está no ciclo, já estava no ciclo final de vida. Então, são coisas que levam tempo para decompor. Claro, que se você puder investir aí numa trituradora, é bom, sabe? Nossa, quanto menor né, a matéria orgânica estiver, é mais fácil de decompor, né? E mais rápido também. Então, essas folhas e esses galhos de girassol, né, de árvore, demoram muito tempo. Temos aí flores de buganvília, folhas de figueira, temos também farinha de casca de ovo, farinha borra de café e farinha de casca de amendoim. E depois vamos ter ali também a cinza de madeira, né? Temos aí o carvão. Esse carvão, na verdade, é aquele que sobra no fim, né, do saco que não dá para usar ali na churrasqueira. Temos aí as folhas da néspera, as folhas da figueira, temos o girassol. Eu vou colocar assim mesmo com semente e tudo mesmo, e os galhos aí seco, né? Esses galhos secos até poderia queimar ali na lareira, mas vai aí para essa terra. E as flores de buganvília. As flores de buganvília dá para usar seca e dá para usar aquelas que caem com o vento normal. E temos a apara de relva neste bidon. As aparas de relva, infelizmente, quando eu cortei, ela não tinha terra, né? Eu tava ali com a horta de verão e eu acabei por guardar as aparas de relva. Mas eu gosto de usar ela logo cortada, assim. Essa é a terra. Então, na terra, quando chega assim o final do ciclo das hortaliças, né, do pimento, tomate, berinjela, essas coisas, eu pego essa terra e vou fazer essa mistura, né, farinha, um bocado de farinha de casca de amendoim, um bocadinho de borra de café, depois um bocadinho só de farinha de casca de ovo, um bocadinho ali de cinza, depois um bocadinho ali de carvão, porque também, na verdade, é assim, eu não tenho, assim, uma medida exata de cada coisa que eu coloco, porque essa terra eu misturo, aí eu faço, né, o processo dela, essa é a primeira etapa, né, na verdade. Então, eu coloco ali a primeira camada de terra,
Aí depois, em cima dessa camada de terra, eu vou acrescentar ali os galhos, né? Os galhos secos, a parte do girassol, porque é a parte mais seca. Esse bidon não tem furo. Eu não quis furar ele também. É um bidon que eu ganhei aí do vizinho. Então é um bidon assim que eu uso praticamente para tudo. Mais para colocar terra mesmo, para fazer, né, para deixar aí pelo menos por uns 4 meses essa terra. Por isso que eu falo, dá um bocado de trabalho também. E coloco ali esses girassóis. Por isso que eu falo, mesmo com semente, ele vai ficar lá no fundo. Depois com o passar do tempo, né, vai apodrecer, vai se decompor, mesmo sem, mesmo não sendo um processo aí de compostagem, né, como eu falei. Agora, por isso que eu falei, se tivesse uma trituradora, seria muito melhor, mas muito melhor mesmo, né, porque é muito mais rápido essa parte de decomposição. Aí coloco de novo, né, uma quantidade de terra. Essa terra, como eu falei, eu coloquei, né, eu tinha cortado a relva e depois eu gosto de misturar já logo com a terra, assim, sabe? Então eu gosto muito de misturar a relva cortada com a terra. E ela vai, com o tempo, vai ficando assim, sabe? Vai, né? Vai decompondo também. E a função ali das aparas de relva é sempre manter a umidade, né? Manter a terra úmida. E faço o mesmo processo novamente, né? Borra de café, farinha de casca de amendoim, a farinha de casca de ovo, depois cinza, um bocadinho de carvão e misturo tudo, né? Misturo bem para esse material ficar bem misturado. Procure, né, usar luva e depois que a terra já está bem misturada, eu coloco mais essa camada por cima. E quando por essa camada aí em cima, eu vou colocar as folhas de figo seca, mas pode ser usada verde, por isso que eu falo. Só que como eu deixei assim, como são folhas que acabam por cair, já estão secas, né? Cai da árvore, estão secas. Então não há problema, porque às vezes eu faço também essa camada de terra preparada com cinza, farinha de casca de ovo, e depois eu faço aí uma parte de material verde, né? Às vezes quando o material não está seco, como poderia ser a folha da figueira verde, né? Tanto que tem umas que às vezes cai, né? Mesmo com vento, ou assim a folha da nespereira também verde, ou a para assim já logo cortada, né? Então não há problema, sim. É como eu falei, esse processo de eu fazer a terra é mais puramente para reaproveitar os materiais, né? Porque que nem eu falo assim, o que vai para o lixo? Borra de café é uma coisa que vai para o lixo, casca de ovo é uma coisa que vai para o lixo, a casca de amendoim é uma coisa que vai para o lixo, a cinza, às vezes, né, não sei, pode a pessoa pôr no lixo também. Então as folhas quando cai também é uma coisa que vai para o lixo. Então nós praticamente aí produzimos muito, muito, muito lixo no decorrer aí da nossa vida. Então claro que uma pessoa que tem horta, né, às vezes uma horta em vasos como eu, tem um espaço, porque uma pessoa que tem um apartamento às vezes nem sempre pode fazer esse tipo de processo, né? Isso também tem que ver. Claro que às vezes ela pode fazer com a borra de café, com a farinha de casca de ovo, ela pode, né? Eu não coloquei assim as hortaliças, né? Mas quando tem, vamos supor, o resto de hortaliça, casca de cenoura, casca de batata, os caules ali da couve-flor, às vezes folha, né? De alguma couve. Qualquer coisa ali, ao invés de colocar casca de banana também é uma coisa muito boa para se colocar na terra, entendeu? Então, são coisas que às vezes iriam para o lixo que você pode colocar aí para se decompor na terra. Quanto tempo que eu deixo
essa terra é mais ou menos, pelo menos no mínimo 4 meses, assim, né? Então, nesses 4 meses agora eu vou ter que, daí depois, o que que acontece? Depois eu tenho que mexer, né? Olha, a terra eu gosto de usar ela seca. Eu não gosto de usar assim terra molhada, porque com o passar do tempo começa a decompor as folhas, né? Principalmente se for folha verde, né? A para de relva verde, essas coisas. Aí começa a decompor e começa a terra a ficar úmida. Então, e o bidão ali não tem furo. E se a terra está úmida e o material começa a entrar em decomposição, é mais umidade ali para a terra. Então eu não gosto assim mesmo, sabe? Eu gosto de fazer com a terra seca, porque depois, com o passar do tempo, a terra vai ficando úmida, sabe? Por isso que é uma coisa assim que leva um tempo, não é uma coisa assim. E claro, por isso que eu falei, quanto mais poder transformar as coisas em pó, é muito mais rápido o processo, né? E aí é muito melhor. Agora, claro que isso é uma coisa que eu tenho feito com o passar do tempo, né? Eu não vou ter sempre casca de amendoim. Também, né, às vezes para conseguir uma quantidade boa de café também é só o uso doméstico, né? É o meu marido, eu, mais é meu marido que toma café, né? Então, o ovo também, às vezes, né, nós conseguimos juntar uma quantidade maior de casca de ovo, uma quantidade maior de borra de café. Então, tudo depende, né? Claro que depois desse processo estar terminado, né? Depois eu vou acrescentando terra, essas coisas, e matéria orgânica seca, borra de café. Então, as flores de bougainville, tem ali uma árvore, então ela derruba muita, mas muita flor mesmo e muitas folhas. Só que, claro, ainda acaba por jogar alguma coisa no lixo, né? Mas o que eu posso usar, por isso que eu falei, como a minha horta ainda é pequena, né? Só que este ano o meu problema foi que eu não tinha muita terra à disposição, então não deu para eu colocar, porque a horta também cresceu, tinha, né, no começo eu não tinha muitas plantas e agora sim eu tenho muito mais plantas, sabe? Muito mais plantas mesmo. E depois é suculenta, depois tem aí algumas, né, a parte de frutífera. Depois tem as estrelícias também, que vai, né, um pouco mais de terra, porque quanto maior o vaso, mais terra. E eu também estou a optar por vasos maiores, porque o resultado também é melhor. Então não adianta plantar assim, às vezes, uma berinjela num vaso pequeno, às vezes um tomate num vasilhame pequeno também. Olha, terra molhada, sim, eu não gosto muito. Então, a terra molhada ali, eu vou colocar assim na parte de cima. Então, à medida que for se decompondo ali o material, né, vai descendo, vai descendo. E é assim, depois, né, acrescento um pouco mais de borra de café, depois um pouco mais ali de farinha de casca de ovo, um bocadinho mais de apara de relva, vou acrescentando aí um bocadinho mais de terra também, entendeu? Então, depois, passado de um mês aí, vou ter que abrir esse bidon e, né, retirar essa terra, as folhas que estão, aí misturar e depois colocar tudo de novo. Aí fazer esse processo pelo menos aí umas 2 vezes, para depois começar a misturar essa matéria orgânica que vai decompondo. É claro que alguém pode falar assim: ah, mas olha, cura, a tua terra depois pode não ficar muito ácida, de repente, né, ou muito alcalina, pelo uso aí de cinza de madeira, casca de ovo, né, e borra de café, essas coisas todas, né? Claro que por isso que eu falei, assim, a quantidade que eu coloco também é pouca e depois com o passar do tempo, né, eu tenho que acrescentar mais terra, porque na verdade tem pouca terra, porque ainda a horta ainda não foi feita toda a colheita dela. Depois eu tenho que, né, ir misturar. E claro, aí sabemos, né, que a cinza aí também é rica em potássio. E depois temos ali a borra de café, que é rica em nitrogênio.
a casca de ovo, né, que é rica em cálcio, potássio, magnésio. Agora, claro, a casca de amendoim, na verdade, aí serve mais apenas como uma matéria orgânica, a para de relva também como matéria orgânica, e as folhas secas também, pode, né? Porque assim, na verdade, tem pessoas que falam que às vezes as folhas secas aí servem como nitrogênio, e também há pessoas que falam aí, olha, as folhas secas, né? As folhas secas ou as folhas verdes, não sei, falam que nada mais é do que matéria orgânica. Eu uso assim a parte das folhas, né? A parte de folhas secas e folhas verdes como matéria orgânica. E claro que a parte de cinza, casca de ovo, borra de café com uma parte de adubo, né? Então, mais claro assim, que às vezes é melhor não colocar uma quantidade muito grande para evitar, né? Às vezes é melhor ter menos, que você possa acrescentar depois, né, para consertar. Claro, e depois para ver, claro que se caso eu tiver dúvida, porque que nem eu falo assim, há plantas ou hortaliças que gostam mais de terra ácida, ou talvez, né, o pH aí mais alcalino. Claro que depois eu poderia fazer, né, um teste, comprar aí um kit para fazer esse teste do pH, para ver a acidez da terra, alguma coisa assim, para ter um melhor resultado, né, na minha horta. E também seria bom, né, se eu tivesse condições aí de mandar essa terra aí para o laboratório aí para poder ver como é que está aí a parte, né, da minha terra, se está boa. Olha, sobrou aí muito material mesmo. Então tem umas coisas aí que eu vou guardar para poder usar ainda, né? Porque ainda tem muita coisa aí, muita terra, muita hortaliça ainda que tem muita coisa aí para se colher. Mas era o que eu queria mostrar, olha. Então o bidon aí já tá praticamente cheio. Então vamos acrescentar aí mais uma camada de terra aí preparada. Por isso que eu falei assim, né? Se você puder ter variedades de folha seca, aí é bom, né? Porque cada folha, às vezes cada flores dá assim mais riqueza, né, na sua terra. É a mesma coisa uma pessoa que só se alimenta de arroz e feijão, né? Tá fazendo uma boa alimentação, tá, mas também se puder ter uma, como se diz, uma alimentação variada, é muito melhor para o nosso organismo, para a nossa saúde. E a terra também, assim, olha, quanto mais ela tiver aí uma variedade de nutrientes, mais rica ela vai ficar. Então, como eu falei, é um processo aí trabalhoso, não é uma coisa aí que dá para se fazer em casa, no apartamento. Infelizmente, tem que ter um bocado de espaço, também paciência. Às vezes são coisas que, olha, faz uma bagunça aí enorme. Olha, é bom sempre fazer o uso também de máscara, para não fazer a inalação, né, dessa poeira, né, que vem da cinza aí da farinha de casca de ovo também. Então, praticamente cheio aí o nosso bidon. Então deu um bocado de trabalho aí, foi praticamente a tarde toda. Mas depois, assim que a terra ficar pronta, depois eu quero ver se eu mostro, né? Faço um outro vídeo aí para mostrar aí como vai ficar a terra com o passar do tempo. Porque a terra fica sem cheiro, sabe? Ela fica que tem um cheiro até gostoso, assim, né? Um cheiro de terra mesmo, assim. E não pode apanhar, né? Não pode apanhar água aí nessa terra, porque como eu falei, como não tem furo, e depois eu tenho que sempre abrir para ver se não tá a ficar umidade em excesso, né? Por isso que às vezes tem que cuidar. Quanto mais folhas verdes aí colocar, depois, né, fica a terra mais úmida, começa a liberar mais líquido e acaba por estragar a minha terra. Então sempre tem que ter muita atenção com as coisas. E só que como o material que eu usei é muito mais de folhas secas, então não vai trazer muito problema aí, muita umidade na minha terra. Depois de um mês aí eu vou abrir novamente e vamos misturar isso de novo. Agora, claro que se você tem uma horta em casa, tem aí um espaço para fazer esse tipo de trabalho, né?
é bom assim, né? Só que como a minha horta aí é tudo em vasilhame praticamente, né? 99,9% em vasilhame. A minha terra também, a maneira que eu trabalho ela para descansar aí, para repor os nutrientes, é assim dessa forma. Bem, então agradeço aí o carinho de todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E olha, até o próximo vídeo. Deixa aí aquele like lindo, maravilhoso. Se não é inscrito, se inscreva. Se tiver aí alguma dúvida a mais aí em relação à terra, pode deixar aí no comentário que eu puder responder, eu respondo. Desejo aí a todos vocês uma semana linda, muito feliz, olha, e muito obrigado. Até o próximo vídeo.